Mentira, de acordo com a filosofia, é o ato através do qual um emissor altera ou dissimula deliberadamente aquilo que ele reconhece como verdadeiro, tentando fazer com que o ouvinte aceite ou acredite ser verdadeiro algo que é sabidamente ou não falso. Desde pequenos ouvimos os nossos pais que mentir é errado, e ainda assim quem nunca contou lá suas mentirinhas, não é mesmo? Para se safar de problemas, para pegar uma peça ou até mesmo para conseguir benefício em algo. Jorge Henrique foi um jogador que eu aposto que você viu jogar no Corinthians e pensou: esse cara tem a cara do Timão, raçudo, bom de bola, marrento. Ele era completamente identificado com o clube, além de ser um baita vencedor. Ganhou tudo com o Alvinegro Paulista. Podia ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians, sem exagero, mas tudo deu errado por conta de uma mentira que persegue o Jorge Henrique até hoje. Mas o que foi que aconteceu? Que mentira é essa que o jogador contou que acabou com a carreira dele no Corinthians? Calma, que eu vou te explicar tudo. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho aí, vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Dia 4 de junho de 2013, Jorge Henrique já pela manhã se despedia do Corinthians, de Tite e também dos seus companheiros. O dia tinha um gosto de tristeza, mesmo Jorge sabendo que ele estava indo para um outro grande clube. Havia acabado de acertar com o Internacional de Porto Alegre e tinha tudo para ir bem também no Colorado. Mas deixar o Corinthians era algo que não passava pela cabeça do jogador. No ano anterior, havia conquistado o mundo com o Timão. Foi imprescindível na conquista do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes em cima do Chelsea com o Alvinegro Paulista. Era adorado pela torcida e dizer adeus para um clube onde você foi tão feliz assim não é mesmo algo fácil. Chegar no Corinthians pro Jorge não havia sido das tarefas mais tranquilas. Jorge Henrique de Souza, mais conhecido apenas como Jorge Henrique, nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, em 23 de abril de 1982. Muito baixinho para ser jogador, 1,69 m de altura, mais alto que o Romário e da mesma altura que o Lionel Messi. Tá, mas calma, o Jorge Henrique pode não ter o talento do Messi e do Romário, mas sempre foi um jogador de muita habilidade e uma entrega em campo que encantava o torcedor. Começou a carreira no Náutico em 2003, sendo muito importante na disputa da Série B com o Timbu e conquistando em seguida o Campeonato Pernambucano. Depois disso, passou pelo Atlético Paranaense, Santo André, Santa Cruz, Ceará, até chegar ao Botafogo, onde sim ele jogou muito ao lado do Dodô e fez parte do carrossel alvinegro que encantou o Brasil. Você sabia que em 2007 o Jorge Henrique foi o jogador que mais sofreu faltas no Brasil? Isso porque, claro, ele era ousado, meu amigo, não tinha medo não, partia pra cima da marcação. E é claro que esse bom desempenho levou o Jorge Henrique pro Corinthians em 2009. E aqui me dá licença, eu já sou suspeito pra falar do Jorge Henrique, jogador esse que eu sou fanzaço. Pra mim o Jorge sempre jogou muita bola, mas aquele Corinthians de 2009 com o Mano Menezes era covardia, tá? Que timaço, era muito organizado e era muito acima da média também. Lembrando que tinha o homem de 9, né? E ali, nesse time, Jorge Henrique viveu seu auge na carreira, tanto em desempenho quanto também em títulos conquistados. Venceu 2 paulistas, uma Copa do Brasil, um brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes, em cima do Chelsea, sendo titular. Além, claro, de jogar ao lado dele, do homem, a referência, Ronaldo Fenômeno. Mané, se um dia eu encontrar o Ronaldo Fenômeno, eu mal ia conseguir falar. Imagina jogar do lado do Ronaldo. Ali no Corinthians dá pra dizer sem medo, Jorge Henrique viveu sim o melhor momento da sua carreira. Mas no futebol, o futebol, meu amigo, tudo muda assim, ó.
Com Tite no comando, os jogadores precisavam andar na linha. Na verdade, com todo treinador vitorioso é assim. Ser gestor de grupo é ser pai, amigo, chefe, parceiro, linha dura, apaziguador e tudo na mesma persona, na mesma medida, para que tudo corra bem dentro e também fora de campo. E confiança é algo que esses grandes treinadores não abrem mão. Veja só, o que os grandes trabalhos no futebol brasileiro seguem todos a mesma linha: confiança, cobrança, entrega e resultado. Muricy no São Paulo, Tite no Corinthians, Jorge Jesus no Flamengo e Abel Ferreira no Palmeiras, todos na mesma linha. O trabalho do Tite não perdoou nomes como Adriano Imperador, Emerson Sheik, herói da Libertadores e tantos outros, eram cobrados como qualquer um. Jorge Henrique gozava de respeito com Tite e também com todo o grupo, até que um dia chegou atrasado, tava sem condições para treinar, noite mal dormida, com sono, disse para Tite que havia dormido mal com a filha doente. O treinador e o grupo entenderam, isso acontece. Ser pai tem dessas coisas, tá tudo bem, Jorge. Mas aí a coisa se complica. O Jorge Henrique tava mentindo pro Tite. Dias depois, a verdade, sempre ela veio à tona. O Jorge Henrique não dormiu direito aquela noite, não tinha condições de treino, chegou atrasado porque tava numa festa. O fato de mentir acabou minando a relação dele com o treinador e com o grupo. O próprio Jorge Henrique fala sobre isso. Ali foi um erro meu, com um cara que não devia ter errado. Tite é um pai pra todos, chamava pra conversar, mas na hora do desespero acabei inventando coisas que não tinha nada a ver. É coisa que aprendi na minha carreira. Se tiver que falar a verdade, mesmo que te atrapalhe, melhor falar. Pô, não tem como passar pano nessa situação. Jorge Henrique errou, ele mesmo assume isso, mentiu pra um cara que ele não devia ter mentido. Com certeza, não deve ter sido só isso. Devia ter algum outro caso de indisciplina ali, mas nada que fugisse do normal. Todo jogador tem, todo mundo que trabalha tem, né? Vai falar que você sempre foi 100% na sua empresa. Mas parece que pro Tite aquela mentira foi mesmo a gota d'água. E cara, não é algo pra condenar o Jorge Henrique. Dentro da filosofia de trabalho do Tite, aquele era o limite. E isso pode se entender, tá tudo bem. O Jorge mesmo até hoje trata isso numa boa. Um grande jogador que construiu uma história incrível com a camisa do Timão e que já tá na história do Alvinegro Paulista pelo que ele conquistou. Afinal, o cara é multicampeão com a camisa do Corinthians. Mas sim, a gente pode dizer que foi uma mentira que encerrou a passagem do Jorge Henrique no Corinthians, que já estava treinando afastado quando acertou com o Internacional. Não fosse isso, com certeza ele tinha tudo para se tornar um dos maiores ídolos do Timão, mais do que ele já é. Mas é claro que a carreira do cara não acabou aí, foi só a passagem dele no Corinthians. O jogador foi pro Colorado, outro gigante do futebol brasileiro, jogou bem no Internacional, onde permaneceu por 2 anos, e em 2015 o Jorge foi pro Vasco, e depois do clube carioca ele ainda passou por Figueirense, até que em 2018 acertou o seu retorno ao Náutico, clube que o revelou, e apesar dos bons jogos, ele sofreu muito com as lesões e por isso não conseguiu ajudar muito o Timbu. Ainda assim, teve outra passagem, jogou por diversos clubes. E cara, acredite se quiser, o Jorge Henrique hoje tá com 41 anos e adivinha? Segue jogando bola, muita bola, correndo e tudo. Apesar de não ter a mesma explosão, é um jogador que se entrega da forma que pode para ajudar os clubes que defende. Jorge Henrique hoje está no norte de Minas, um clube recém-criado, mas onde ele já brilhou e marcou o seu nome. Ajudou na campanha que garantiu o acesso da equipe para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Pois é, o Jorge Henrique, apesar de seguir jogando, já pensa no futuro, quer sim se tornar treinador de futebol. Sempre em entrevistas ele é lembrado do problema que teve com o Tite. Essa pergunta o persegue por toda a carreira, já que a passagem dele no Timão foi algo que ficou para sempre na carreira do jogador. E ele faz questão de dizer que tudo serviu de aprendizado, não tem nenhuma mágoa que ele guarde do Tite e que o episódio fez ele crescer muito. Um grande jogador que, é claro, podia ter ficado muito mais tempo no Corinthians, visto que hoje, com 41 anos, tá jogando muita bola, podia sim ter ajudado por mais tempo o Timão. E como treinador, a gente já sabe, né? Com certeza ele vai fazer grande trabalho. 1,69 m, baixinho, mas com uma história gigante no futebol. Mas e você, torcedor? Sabia que tinha sido essa a grande causa do Jorge Henrique deixar o Corinthians? Deixa aqui nos comentários o que você achava do jogador. E outra coisa, você se lembra do Sid Clay? Pois é, ele que brilhou também com a camisa do Timão na primeira passagem. Então, cara, ele não devia ter saído do Timão naquele momento, né? A gente fez um vídeo sobre isso pra você ver como é que tá o jogador agora, segunda divisão da Bulgária. Clica aqui pra você dar uma olhadinha no vídeo, beleza? Te encontro lá.